A maior parte da produção brasileira de trigo vem da região sul do país. A repórter Lara Leão mostrou isso na semana passada. Mas hoje, o nosso destaque é a região centro-oeste. A cultura do trigo tem ajudado a beneficiar todo o sistema de produção. O trigo é uma planta supressora de plantas daninhas dentro do sistema de produção. O trigo é uma planta supressora de doenças do solo, principalmente fusário, onde ocorrem muitos problemas de doenças aqui no solo, principalmente em áreas irrigadas, né? E o trigo então quebra o ciclo dessas doenças, então ele traz esse benefício para o produtor. Ele diminui a população de nematóides, em alguns casos ele estaciona, não multiplica muito os nematóides, em alguns casos até diminui a população de nematóides, então é um outro benefício que o trigo traz para o sistema de produção, né? E, por fim, o trigo deixa uma palhada espetacular, como vocês estão vendo aqui, a palhada que ele deixa aqui após a colheita é fantástico, né? Melhora a estrutura física do solo. Com isso ele traz benefícios para as culturas posteriores, né? Como soja, milho, feijão, etc., né? As primeiras cultivares plantadas no Cerrado foram trazidas do sul, mas com pesquisas e melhoramento genético dos materiais, hoje as sementes são produzidas aqui mesmo, atendendo características específicas da região central do Brasil, para que os produtores alcancem sempre boa produtividade nos mais de 200 mil hectares de área plantada. Hoje nós estamos vendo aqui uma variedade, a BRS 404, que é uma variedade que foi desenvolvida pela Embrapa, tolerante a calor e resistente à seca, né? Tendo ótimas produtividades, mesmo num ano que foi difícil aqui para a cultura do trigo, safrinha, porque houve poucas chuvas durante o ciclo da cultura, e mesmo assim o produtor com essa cultivar vai conseguir colher 40 sacos por hectare. Nós estamos numa lavoura de trigo irrigada por pivôs. Vale lembrar que para que o Brasil se torne autossuficiente na produção de trigo, a região mais indicada para essa expansão é o Cerrado brasileiro, por vários motivos: logística, características de solo e a estabilidade climática da região. Para aumentar a vida útil dos pivôs, após a colheita do feijão, surgiu o cultivo do trigo irrigado, e essa experiência garantiu um incremento importante na produtividade. No sistema de produção irrigado, o trigo já tem uma condição mais favorável. E aí o produtor tem todo o controle dos fatores ambientais, né? Ele consegue controlar a água, as temperaturas são favoráveis, o trigo é colhido num período onde não ocorrem chuvas, né? E aí o produtor chega a colher até 140 sacos por hectare. Mas, como acontece em outras culturas, a produção de trigo tem lá seus desafios, que fazem os produtores ficarem atentos e investirem cada vez mais em conhecimento e tecnologia para afastar os riscos. O trigo sem irrigação, ele é semeado em março e a colheita ocorre em julho, então ele recebe pouca chuva, ele só recebe a chuva no final do ciclo de precipitações, né? E aí ele tem um potencial produtivo menor, só que ele tem uma qualidade excelente, já que ele é colhido no mês de julho e durante esse período aí não chove nada, a temperatura noturna é baixa, a luminosidade é muito alta, isso tudo permite ao trigo então ter uma excelente qualidade física e genética também no aspecto de qualidade industrial. O irrigado, então, é semeado em maio, a produtividade é altíssima, o produtor investe bastante em tecnologia, em fertilizantes, em defensivos e pode-se colher até 8.500 quilos por hectare, como nós já tivemos aqui na cooperativa. O produtor tem que usar todos os aspectos que a pesquisa desenvolveu, e tratamento de semente com fungicidas, com inseticidas, pulverizações preventivas, de formas a não permitir a entrada da doença, que se a doença entrar, o controle depois é muito difícil. Mas toda essa tecnologia está disponível e também, cada vez mais, a Embrapa e outras empresas estão desenvolvendo variedades mais resistentes a doenças. Então, nós no futuro, com certeza, vamos ter mais facilidades no controle de doenças e pragas em função dessas evoluções. No caso da cultura do trigo, a cooperativa criou uma indústria, um moinho, e com isso ela garante a compra dos produtores da região, os associados principalmente, mas quando não tem produção suficiente ele compra de terceiros. E aí o pessoal começou a ver a cultura do trigo com uma possibilidade muito boa nos aspectos de ganho financeiro e de facilidade de colocação. Como nós somos um país importador de trigo, então a venda é muito fácil. Naqueles casos que a cooperativa às vezes não utiliza na sua indústria esse trigo, ela pode revender às outras indústrias e fazer esse serviço para os produtores da região centro-oeste.
Numa outra ponta está a comercialização do trigo da região, que começou com a ajuda da cooperativa Copadef. Com o aumento da produção pelo sistema de irrigação, foi preciso criar demanda para dar destino à colheita. E a Copadef, então, fez o seu moinho de trigo para buscar atender assim, a parte comercial desses produtores, porque eles tinham muito problema comercial. Se produzia o trigo, mas não tinha mercado. Então a Copadef foi pioneira, ela fez o moinho para dar essa capacidade, essa segurança na produção, né? Então ela é pioneira assim, na produção de farinha de trigo, na busca da qualidade, e junto com a Copadef tem uma parceria muito grande com a Embrapa. A Embrapa produziu materiais interessantes, materiais que juntam a dupla função assim, de produtividade com qualidade no moinho, né? E esse foi o diferencial da nossa região. Aqui no moinho é que a produção vira a farinha de trigo Buriti. Mas antes disso acontecer, os grãos que chegam das lavouras passam por diversas etapas como classificação, pré-limpeza, umidificação para chegar ao ponto ideal de qualidade e pureza da farinha. O trigo cresceu tanto no cerrado que a produção no moinho já opera quase no limite. A gente tem uma matéria-prima muito boa que é produzida aqui na região, na nossa região aqui, que a gente sabe, ela é, como se diz, rastreada desde o plantio até o produto final, a gente conhece ela bastante, entendeu? Hoje, para atender a gente, as demandas, a gente está quase no limite. Com relação à matéria-prima de produção aqui na nossa região, quanto à capacidade do moinho e à venda em geral. Isso significa que plantio e industrialização do trigo se tornará muito em breve uma cultura ainda mais presente em áreas do Cerrado brasileiro, permitindo a autossuficiência de produção para o país. É a expectativa de quem acompanha esse crescimento. A gente tem feito esforços assim, junto com o Sindicato dos Moinhos de Trigo do Centro-Oeste, as cooperativas, as empresas que produzem semente. A gente tem visto um esforço conjunto muito grande para expandir essa área de trigo aqui na região. Né? Já é reconhecido, assim, inclusive pelo próprio Ministério, que essa região nossa, que seria o Cerrado Alto, um cerrado aí acima de 900 metros de altitude, é uma região ideal para a produção de trigo no sequeiro. Né? E as pessoas veem essa como uma oportunidade do Brasil se tornar autossuficiente. Então eu imagino que à medida em que esse plantio ocorra e se expanda, né, e as tecnologias sejam incorporadas para dar mais segurança a esse plantio, naturalmente será instalada uma estrutura industrial que atenda, né, que consuma esse produto. Levando em consideração que nós temos 3 milhões de hectares passíveis de serem plantados com trigo, é muito possível que nós no futuro venhamos a tornar o Brasil autossuficiente em trigo e ainda o Brasil ser exportador de trigo de qualidade. Nós acreditamos que conseguimos produzir talvez metade do que nós consumimos hoje. O consumo do Brasil hoje está em torno de 10 milhões de toneladas de trigo. E o Brasil importa 50% dessa necessidade, né? E nós acreditamos que o Cerrado aqui conseguiria hoje facilmente aí chegar a produzir 5 milhões de toneladas, utilizando o potencial que nós temos hoje genético, utilizando os bons produtores que nós temos na região, né? E esse potencial ambiental que nós temos aqui. Então nós acreditamos que a autossuficiência de trigo no Brasil passa pela região do Cerrado.